Vamos louvar ao Senhor com esses cânticos. Ah
nos deu vida, nós podemos lembrar como foi que Ele nos chamou da sua maravilhosa luz. E assim, Ele te salvou, Ele me salvou, Ele nos salvou. Acerca desta temática tão importante para a vida da igreja e, consequentemente, para a vida de cada um de nós. E nós o faremos da seguinte maneira: nós hoje faremos um pouco diferente do que faremos amanhã, tá bom? Então, nós hoje vamos responder a algumas perguntas. Nós, então, selecionamos algumas perguntas, organizamos algumas perguntas, e essas perguntas vão ser simplesmente orientadoras para nós, delimitadoras para a nossa reflexão, e elas exigirão algumas respostas, e estas respostas, eu quero crer que a maior parte destas respostas, se não a totalidade delas, é do conhecimento dos irmãos e irmãs. Mas faz-se necessário nós repensarmos tais questões, tais objetivos, tais até mesmo já envolvendo um pouquinho na questão da estratégia, para então
nos orientarmos através da palavra do Senhor sobre a missão que temos como igreja. Então hoje nós vamos fazer nesse formato. Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos trazer uma palavra no perfil mais comum, que provavelmente os irmãos estão acostumados, considerando um texto, especificamente um texto nas Escrituras, e desse texto considerando uma das conclusões que chegaremos nesta noite, tá certo? Então hoje nós vamos abrir o assunto e vamos então olhar alguns textos. Não vamos ter um texto específico, é algo diferente, porque, pelo menos para mim, porque tenho o costume de pregar expositivamente, olhando um texto e indo nesse texto, mas vamos considerar o tema dentro de uma abordagem que nos conduza nesta reflexão, ok? Sobre a missão. Essas perguntas, elas vão estar aqui para a gente ir respondendo, né? Para nos orientar aqui no esboço que temos. Você tem que estar com a sua Bíblia aí preparada, certo? Vamos ver alguns textos e você tem que ser rápido na procura do texto. Uma pergunta introdutória: devemos ter uma relação com o mundo? Pense bem, né? Pense bem. Você não precisa responder necessariamente em voz audível. Pode pensar, responda você mesmo aí nos seus pensamentos e na sua relação com o próprio Senhor. Devemos ter uma relação com o mundo? Eu acho que quando nós, dentro da igreja do Senhor, considerando a pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo, olhando para as Escrituras, olhando fundamentalmente a partir do Novo Testamento, provavelmente tem uma palavra de Cristo que vem logo à nossa mente. Quando nós lidamos com uma pergunta dessa, devemos ter uma relação com o mundo? A primeira coisa que me vem à mente, não sei se é a mesma coisa contigo, é aquela palavra de Jesus Cristo dizendo que nós estamos, ele disse, e João registrou, se referindo aos discípulos, né? Então aqueles discípulos, e nós também hoje, quando ele disse, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Lembra do texto? Em João registra essas palavras de Jesus Cristo, em João capítulo 17, na sua oração sacerdotal. Nós não vamos abrir agora, só estou me fazendo referência a esse texto. Então, quando eu me deparo com uma pergunta dessa, algumas possíveis respostas vêm à mente. Alguns textos das Escrituras vêm à mente. Mas um desses textos que logo surge na minha mente é essa palavra de Cristo. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Agora, eu quero começar a responder a esta pergunta e vou já introduzir uma outra pergunta que já pressupõe a resposta positiva a essa pergunta. Eu quero começar, e aí sugiro que você sente aí e aguente, né? Porque talvez a sua primeira resposta, imediata resposta seria talvez, não devemos ter uma relação com o mundo. Mas eu vou iniciar a nossa conversa dizendo que sim, nós precisamos ter alguma relação com o mundo. E se sim, quais seriam as razões? Ok, dá para vocês enxergar? Yes. Legal, fiz num espaço, num tamanho legal. Para mim que é difícil lá, mas eu enxergo ainda. Não sei se da próxima vez que eu vier eu vou enxergar ainda. Mas quais seriam as razões? E eu quero apresentar algumas respostas. A primeira resposta é que nós estamos no mundo e é muito difícil o isolamento absoluto do mundo. Veja que Jesus Cristo respondeu
ou disse, melhor dizendo, eles estão no mundo. Tem a segunda parte, vamos considerar a segunda parte daqui a pouco, quando ele disse, mas não são do mundo. Mas a primeira parte é uma afirmação óbvia. Eles estão no mundo, nós estamos no mundo, entendendo aí o mundo como o mundo habitado, o mundo, a sociedade, o mundo que se vive, né? Que nós temos relacionamento com as pessoas, aonde nós trabalhamos, vivemos, comemos, bebemos, fazemos negócios, jogamos bola, quer dizer, eu jogava. Hoje já está difícil, mas as pessoas fazem esporte e assim por diante. Esse é o mundo. Então, é muito difícil o isolamento absoluto. Se você observar as Escrituras, desde o primeiro até o segundo testamento, desde o Antigo até o Novo Testamento, você vai perceber que não há em nenhum momento uma rejeição à compreensão de que as pessoas vivem no mundo. Israel, no tempo do primeiro testamento, viveu no mundo. E o Senhor não disse para eles se isolarem do mundo. Pelo contrário, trouxe eles para o meio da terra habitável e concedeu aquela terra cercada de povos para eles. Ok? Quando nós vamos para o período da igreja, do Novo Testamento, a mesma coisa. Nós vemos a igreja, e vamos ver alguns textos que vão tratar disso, ela está inserida no mundo. E o Senhor não diz para os seus discípulos, inclusive nesse texto, registrado em João capítulo 17, e você não vê em nenhum outro lugar, nenhum lugar das Escrituras, alguma palavra dizendo que a igreja tem de se isolar do mundo. Não é verdade? Nós não encontramos isso. Sabe, aliás, para dizer que não encontramos sim um tipo de isolamento diferente. Quando? Depois, no final de tudo, quando o Senhor voltar e terminar tudo aquilo que foi registrado nas Escrituras, né, os acontecimentos escatológicos, a igreja e todos os salvos, não somente a igreja, serão transformados e eles viverão para sempre com o Senhor. Pronto, aí há um isolamento do mundo pecaminoso. Só a partir daí há um isolamento, nesse formato com que nós conhecemos hoje. Há uma mudança de ambiente, né? E para isso acontecer, Deus vai ter que fazer uma mudança mesmo, inclusive nós, uma cirurgia espiritual em nós, mudando a nossa vida no sentido de tirar de nós o pecado e da mesma forma mudar o mundo. Mas a primeira coisa é essa: nós estamos no mundo e é muito difícil o isolamento absoluto. Eu digo difícil porque é possível, talvez seja possível ainda hoje. Algumas pessoas já tentaram isso. Pega e vai morar, vai habitar no meio do nada. Pense em algum lugar assim, que não tem ninguém, mas ninguém, absolutamente ninguém, e vai viver lá, do que planta, do que colhe, e assim por diante. É possível alguém fazer isso? É difícil, mas é possível, ok? Mas nós não temos esse mandamento do Senhor, nós não temos essa orientação para nenhum momento da história para aquele que é do Senhor, seja no período da igreja, seja no período anterior à igreja, seja no período posterior à igreja, né? Essa é a primeira resposta. A segunda resposta é que o mundo é criação de Deus, mesmo com a influência do pecado, assim como nós. E às vezes nós ouvimos algo mais ou menos assim: devemos nos afastar do mundo, ou devemos nos retirar do mundo, porque ele é pecaminoso. Eu entendo, e nós vamos chegar nesse
nessa reflexão, tá bom? Vamos chegar lá. Mas o que não é pecaminoso no mundo? Pense. O que não é pecaminoso hoje no mundo? Tudo é. Inclusive eu e você. Nós, apesar de salvos, ok? Apesar de santificados, isso causa uma diferença e tem de causar uma diferença. Vamos chegar a essa diferença já. Mas ainda somos pecadores. Tudo no mundo é. Se nós olharmos para as Escrituras, há dois registros e períodos ou pessoas que em determinado tempo viveu sem pecado. Adão e Eva antes de pecar, não é verdade? E depois quem foi? Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Pronto. Aquele período inicial de Adão e Eva, desde quando criados até o momento de pecar, é o registro que nós temos de tempo sem pecado na humanidade e consequentemente no mundo. Depois dali, você não tem mais tempo, período sem pecado, mas você tem uma pessoa que nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, ressuscitou sem pecado, ascendeu aos céus sem pecado e continua sem pecado. Jesus Cristo. Mesmo dentro de um mundo pecaminoso, né? Nós somos pecadores. Há algumas nuances que devem ser consideradas, como por exemplo, o mundo jaz no maligno, o salvo não. Não é uma afirmação bíblica? Este mundo jaz no maligno, quer dizer o quê? Esse mundo está morrendo no maligno. É um fato, é uma realidade a morte, mas ele caminha nesta morte e caminha progressivamente nesta morte. Agora o salvo, mesmo sendo pecador, o salvo não. O salvo, mesmo vivendo nesse mundo e mesmo sofrendo as consequências do pecado neste mundo, mesmo tendo que lidar com isso, ele sabe que o futuro lhe proporciona vida, não morte. Essa é uma nuance que nós temos que compreender, né? Temos que nos lembrar. A segunda é que o mundo vive no pecado e o salvo pode viver no Espírito Santo, certo? A terceira, o mundo, e vamos ver isso mais adiante, segue um sistema. O mundo segue um sistema de fato, e a Bíblia registra isso. O salvo deve filtrar o seu viver e não andar de acordo com o sistema. Então nós sabemos de tudo isso à luz das Escrituras, mas ainda somos pecadores e vivemos em um contexto pecaminoso. Compreende isso? Ainda somos pecadores e vivemos em um contexto pecaminoso. Então não há como se isolar, pelo menos por enquanto, não há como se isolar do pecado, isolar no sentido absoluto. Porque se eu sair, vamos pensar nisso aqui, ó. Se eu pegar a minha esposa, agora que nossos filhos casaram todos, e a gente está curtindo só as netinhas, né? Agora, se eu pegar a minha esposa e formos lá para o meio do nada, no meio do Amazonas, de onde nós viemos, e tivermos a certeza em volta de nós que ali num pedaço, no espaço de quilômetros e mais quilômetros, não há absolutamente ninguém, nenhum ser humano, e nós vamos viver lá. Pronto, eu vou olhar para ela vai olhar para mim e vai dizer: pronto, nós estamos livres do pecado, nós
estamos imunes ao pecado. Estamos? Por quê? Porque eu estou lá, ela está lá, e nós somos pecadores. E o mundo inteiro, inclusive a própria natureza, sofre as dores, as consequências do pecado do homem. Essa é uma realidade que nós temos que compreender. E a terceira, e aí o foco, entramos no nosso foco, a terceira resposta para essa pergunta de devemos ter uma relação com o mundo e quais seriam as razões, a terceira resposta é que temos uma missão para desenvolver no mundo. Você é salvo nessa dispensação, nesse período. Então, se você é salvo, você é igreja, correto? Igreja, nós somos igreja, muito bem. Então, se você é salvo, se você é igreja, você tem uma missão, e essa missão não é estabelecida, ou não foi estabelecida por você mesmo, não foi estabelecida por seu pai, não foi estabelecida por seu pastor, nem por outro pastor. Essa missão foi estabelecida pelo Senhor, pelo seu Senhor, pelo nosso Senhor, pelo Senhor da igreja. E nós temos que cumprir esta missão. E esta missão se cumpre aonde? Aonde cumpre? No mundo. Não tem jeito. Nós estamos no mundo, mesmo não sendo dele, mas nós cumprimos esta missão no mundo. Ok? Agora, a segunda pergunta, a segunda classe de pergunta, deve haver limite nesta relação com o mundo? Então veja que a primeira resposta, a pergunta é: devemos ter uma relação com o mundo? Então eu estou sugerindo à luz das Escrituras que a resposta é sim. Devemos ter uma relação com o mundo, pelo fato de pertencermos, no sentido de vivermos neste mundo, temos sido criados neste mundo, a nossa vida se dá neste mundo, e nós não temos como nos isolar daquilo que negativamente representa o mundo, que é o pecado. Mas a segunda série de perguntas é: deve haver limite nesta relação? O que você acha? Concorda que a resposta também é sim? E se sim, qual seria o limite desta relação? Então, duas respostas. A primeira: não ser influenciado, afetando a sua vocação, a sua missão, e junto a esta, influenciar, desenvolvendo a sua missão. Abra sua Bíblia em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Eu quero lhe mostrar um texto, chamar a atenção para um texto interessante. Efésios capítulo 5. E deixa eu lhe dizer o que está acontecendo aqui no texto, antes de você ler. Preste atenção aqui agora. Abra sua Bíblia no capítulo 5 e espere. Olhe para mim. Certo? Paulo está respondendo, aliás, nos primeiros capítulos, Paulo apresenta uma realidade que todos os crentes salvos precisam compreender. Deus estabeleceu um plano. Este plano foi feito por Deus antes da fundação do mundo. Ele está executando este plano a partir da criação do mundo, e nós, Cristo é o centro deste plano, por isso que tudo converge para Ele, e nós pertencemos efetivamente a este plano através da salvação em Jesus Cristo. Isso é o que ele apresenta nos primeiros 3 capítulos. Agora, nos 3 capítulos finais, Paulo então vai virar para os seus leitores, para a igreja, e vai dizer: pois bem, se você é salvo, então se você é igreja,
Você tem que viver o que Deus já estabeleceu para você. E aí ele vai mostrar como que nós devemos viver isso em várias áreas da vida, desde o capítulo 4 até o capítulo 6. Então ele vai mostrar como que nós vivemos esta realidade na igreja, através do servir, na igreja, através dos relacionamentos. Ele vai mostrar como que nós vivemos essa realidade no relacionamento conjugal, marido e esposa, no relacionamento entre pais e filhos, e ele vai mostrar no trabalho, e ele vai mostrar também como que nós vivemos esta realidade, esta vocação, esta missão, junto à sociedade inteira, junto àqueles que não são do Senhor. Então veja aí, capítulo 5, verso 3, diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos na luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, qual é o que está dizendo aí? Reprovai-os. Veja só, você não percebe, aqui aqui ele está falando como que a gente vive a nossa missão, a nossa vocação na sociedade. Lá na sociedade, junto com o ímpio, junto com aquele que não é do Senhor. Quando nós nos relacionamos com eles, você se relaciona de alguma forma com a sociedade? Se relaciona. Por mais que você tenha sua família lá dentro, guardadinha, certinho, cuidando, né? Às vezes nem toda ela é do Senhor, ok? Mas vamos imaginar uma família toda do Senhor, e você tem todo esse cuidado, então você tem a sua casa, você tem a sua igreja, e aí você tem todo esse cuidado. Às vezes você tem um seminário e assim por diante, mas você anda, lida com o seu vizinho, você vai fazer compra e conversa de alguma forma com o vendedor, você de alguma maneira pega uma condução, alguma coisa e você se depara com outra pessoa, você faz compras, e assim, você estuda, você trabalha, não é verdade? Então você está sempre em contato de alguma forma com alguém que não é igreja, com alguém que não é do Senhor, com alguém que não é salvo, com alguém que não tem uma missão, não tem uma vocação semelhante a você. Deste grupo tão grande que a maior parte das pessoas a gente fala e nem conhece, você provavelmente tem alguns que você conhece um pouco mais, e talvez até alguns, um grupo bem mais seleto, que você tem intimidade. Pois bem, Paulo está dizendo, veja que Paulo não disse aqui, e você pode depois de reler, Paulo não disse, olha, no relacionamento com a sociedade, não se relacione com eles, não fale nada com eles, monte uma sociedade só de crentes, se isole deste mundo. Você não vai ver isso em nenhum lugar das Escrituras, e Paulo não diz isso aqui, né? Paulo diz, não sejais
verso 7. Mas participantes de quê? De tudo aquilo que é pecaminoso, de tudo aquilo que é impuro, como ele coloca no verso 5, ou avarento, né? Ou que revele algum tipo de idolatria voltado para a própria pessoa. Tudo aquilo que é pecaminoso, Paulo está dizendo, não seja participante disto. Não tome parte disso. Não se aproxime, não crie sociedade com o pecado, com o que é pecaminoso. A ideia é, não se deixe influenciar, não se deixe levar. Mas você tem que ter relacionamento de alguma forma. Não tem como fugir disso. Mas não se deixe levar por esse relacionamento. Acho que acabou a pilha, né? Oi? Aí embaixo. Legal. Beleza. Só ligar. Só ligar. Só ligar. Beleza. Poxa, bom esse microfone, né? Gostei muito dele. Mas o outro também é bom. Se quem está gravando, quem está vendo, vai ver a gravação, não está entendendo nada, né? Cara, em 2 microfones. Mas vamos lá. Então ele está dizendo, não se deixe influenciar. E não só isso. Não estabeleça sociedade. Não tome parte disso. É o que ele quer dizer no verso 11. Não sejais cúmplices. Olha o verso 11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Sabe o que Paulo está dizendo aqui de uma outra forma? É outra forma, mas é a mesma mensagem. Salmo 1. Lembra o Salmo 1? Bem-aventurado, quer dizer, feliz ou bem-sucedido, é o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se detém na roda. Não, eu troquei, né? Vamos lá, de novo. Bem-aventurado é o homem que. Eu esqueci. Vamos lá. Um só. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Não é o conselho dos ímpios. É isso aí, faltou o conselho. Né? Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda, no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Bom, agora foi. E sabe qual é a ideia? A ideia é essa, ó. Eu não sei se a câmera vai pegar, mas a ideia é essa aqui, ó. Bem-aventurado, feliz, é uma ilustração que o salmista está dando. É aquele que não anda, ele está no caminho, tem um caminho, e ele não anda nesse caminho, quer dizer, ele não vive, ele não planeja e executa a sua vida, ele não vive o seu dia a dia no conselho dos pecadores, e ele não se detém. E a palavra deter é a ideia dele, ele vem andando, ele está andando, ele vem para, sabe quando você está na rua e tem um acidente? O que acontece no trânsito quando tem um acidente? Um carro bateu lá, ou pegou um motoqueiro, e quase não acontece na nossa cidade, né? Então, o que acontece? A primeira coisa que acontece, o trânsito fica lento, pelo menos lento, se não parado. Por quê? Em grande parte os guardas estão lá, passa, mas quase todo mundo passa devagarzinho. Por quê? Porque quer olhar, curioso, quer ver, quer fazer um teste se você é curioso? Quando tiver alguma coisa assim, passa sem olhar, vou passar sem olhar, quero ver. Aí vamos ver, né? Não, a pessoa para. O trânsito faz isso, a pessoa é para andar, a autoridade está dizendo ande, mas a pessoa vai se detendo, porque ela quer observar. E a palavra no Salmo diz que ela se inclina. O se deter tem essa conotação de se inclinar para ver, essa ideia. E finalmente não se assenta na roda dos escarnecedores.
Quer dizer, ela vem andando, ela para observar e ela toma parte se assentando. Percebe a dinâmica? O progresso? O salmista diz: feliz, bem-sucedido é aquele que não faz isso. Antes, o seu prazer está na lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Paulo está dizendo, no seu relacionamento com a sociedade, não se deixe influenciar por aquilo que é pecaminoso. Não seja cúmplice, não tome parte naquilo. Quer dizer, não só não se deixe influenciar, como não faça, não execute, não influencie outro a pecar. Mas antes, olha o final do verso 11. Antes, porém, reprovai-as. Não é só não fazer. Ele está dizendo, é quando tiver oportunidade, dizer, não faço, por que não faz? Porque é pecaminoso. Tem muito crente, tem muita gente, muito crente, que na sociedade, na relação com a sociedade ímpia, às vezes faz a primeira parte. Fala assim, não quero. Aí o pessoal insiste, né? O amigo, os amigos, etc. E aí diz, não, por que, qual o problema? Aí ele diz, não. Aí sabe qual é a resposta que muitos dão? Eu sei, porque eu já fiz isso também, quando eu era jovem. A pessoa diz assim, não, eu não gosto. Ou então, eu estou sem tempo. Não, ela devia dizer, não, eu não faço porque isso é pecaminoso. Não, eu não faço porque isso vai de encontro ao meu Senhor, ou que Ele estabeleceu para a minha vida. Isso não serve como adoração. Eu sou igreja do Senhor. E não dizer, eu não faço porque a minha igreja não deixa, eu não faço porque o meu pastor não deixa, que é como muita gente fala. Não, eu não faço porque é pecaminoso, e a minha vida é para adorar o Senhor. Eu sou imperfeito, mas ao mesmo tempo eu sou santo. É isso que deveria ser, irmão. É isso que Paulo está dizendo. Não tome parte, né? Então, não ser influenciado, afetando a sua vocação, a sua missão, mas ao contrário, influenciar para que desenvolva a missão. Dessa forma, meus irmãos, então vamos para algumas conclusões. Eu tenho aqui 5 conclusões para a gente. Primeira conclusão: dessa forma, a nossa relação com o mundo deve ser. Aqui queremos concluir falando sobre isso. A nossa relação com o mundo deve ser, em primeiro lugar, consciente de que há bênçãos para o viver pelo fato de ser criação de Deus e ter a interação do Criador em sua existência. Certo? O mundo é pecaminoso? Sim. O mundo jaz no maligno? Sim, jaz no maligno. Mas o mundo foi criado por quem? Por Deus. O que é ruim é fruto do pecado. Ok? Mas o mundo continua sendo criação de Deus. E tem coisas que Deus fez para a nossa vida, para nos abençoar. E por isso podemos usufruir e devemos usufruir. Essa é a primeira coisa. Temos que ter essa consciência. Não é? Não podemos ignorar que Deus é o Criador e jogar tudo no pecado. Não podemos ignorar isso. Nós temos que ter a noção, o senso de realidade, de que tudo aquilo que é ruim vem como fruto do pecado e, consequentemente, como fruto da ação do homem. Porque o que vem de Deus é bom. Me veio uma lembrança de algo que eu disse outro dia. Vou para exemplificar isso. Vamos pegar um exemplo do que é natural e do que é artificial criado pelo homem, ou pela deficiência do homem, né? Você já dormiu perto do mar?
Já dormiu perto de uma cachoeira? Cachoeira, vamos pensar na cachoeira, no mar também. O mar, ele bate as ondas à noite. Então você ouve de longe, a quilômetros, você ouve as ondas do mar. E se você estiver perto, assim, a alguns metros, é impressionante o barulho. É aquela pancada da onda. E durante a noite as ondas são mais fortes normalmente. A noite toda, a água batendo. Se você for dormir perto de uma cachoeira, é uma coisa assim fenomenal, aquele barulho da corrente, da água vindo com força, e o tempo todo, 24 horas. E às vezes é tanto barulho, que você, se estiver com alguém conversando na cachoeira, a pessoa não te ouve, dependendo do tamanho da cachoeira. Mas sabe o que é engraçado? Qualquer um dorme maravilhosamente bem, perto da cachoeira, perto do mar, e até mesmo com o barulho da chuva. Não é gostoso dormir com a chuva? Um monte de milhares e milhares, milhões de pingos. E a gente dorme, mas ninguém dorme com uma goteira de uma torneira vazando. Já percebeu como incomoda? Uma torneira à noite. Plim. Plim. A gente fica. Aí a gente vai lá tentando resolver o problema daquilo e põe pano embaixo. Aí vai, no começo, beleza, daqui a pouco satura de água e plim, a gente quer morrer com aquela gota. Mas a gente dorme nem, como se dizem por aí, nem um passarinho, tranquilo, nem a criança, quando está chovendo, quando tem a onda do mar, quando tudo é que Deus criou, nós não temos a importar com isso. Tem bênçãos que vêm do Senhor, no mundo que Ele criou, apesar do pecado. Certo? Essa é a primeira resposta. Temos que ter consciência na nossa relação com o mundo de que há bênçãos para o viver daquilo que vem do Senhor. A segunda resposta, temos que ter nossa relação com o mundo. Essa nossa relação com o mundo deve ser consciente de que tais bênçãos devem ser desenvolvidas na estrutura e na dinâmica estabelecida pelo Senhor, pelo Criador. Por exemplo, o autor de Eclesiastes, do livro de Eclesiastes, afirma que devemos aproveitar o fruto de nosso trabalho, priorizando nossa família, vivendo segundo a vontade do Senhor, pois todo mais é vaidade. Então ele vira e diz: olha, a pessoa vai e trabalha todo dia e recebe o seu salário, o seu ganho. Então, às vezes tem gente que trabalha e pega o ganho e acumula, engorda, conta e vai, e não tem tempo para a sua família, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais. O tempo vem e a morte chega, e ela vai embora, e a pessoa vai embora, e vem outro, toma o seu lugar e usufrui da vida com o fruto do seu trabalho. Deveria priorizar aquilo que o Senhor estabeleceu. Tem que trabalhar? Tem que trabalhar, porque o Senhor estabeleceu o trabalho como algo bom na criação, antes do pecado. Então o trabalho é bom, mas ele, como todas as outras coisas, sofre a influência do pecado também. Então tem que trabalhar, você tem que ter o seu sustento, e você tem que administrar o seu sustento, sabendo que é prioridade para a sua vida, de acordo com o que o Senhor estabeleceu, não com o que o mundo estabelece. Essa é a segunda coisa, a segunda consciência que devemos ter. A terceira é que a nossa relação com o mundo deve ser consciente de que a vida no mundo é regida por um sistema pecaminoso, resistente ao Criador, resistente a Deus,
e ainda mais opositor à igreja. Nós temos que ter essa consciência. Meu irmão, minha irmã, nós somos exortados nas Escrituras a não sermos alienados. E um dos pontos é este: existe um sistema neste mundo. Ele é opositor ao Senhor e opositor à sua igreja. Abra sua Bíblia aí mesmo em Efésios, capítulo 2. Vamos rapidamente ver isso. Estamos caminhando para a conclusão. Efésios, capítulo 2, os 3 primeiros versos. Paulo diz o seguinte: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo vai aqui nesse texto, do verso 1 ao verso 10, falar da salvação de Deus, graciosa em Jesus Cristo. Mas a primeira coisa que ele vai mostrar é o nosso estado, a nossa condição antes da salvação. E aí ele vai apresentar esse quadro. Viu o que ele falou? Nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Verso 2: esses pecados, esses delitos e pecados, essa vida em morte que nós tínhamos, nós vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo o sistema que existe neste mundo, que é, na sequência, coordenado por Satanás. E aí o verso 3: esse sistema, que usa absolutamente tudo que existe também, inclusive a mídia, absolutamente tudo, esse sistema, coordenado por Satanás, verso 3, cria um ambiente propício, adequado, para que a natureza pecaminosa influencie o indivíduo, influencie a pessoa, colocando um desejo no seu coração e fazendo essa pessoa viver para satisfazer esse desejo. Por isso ele diz no verso 3: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, quer dizer, isso vem desde o nascimento, filhos do juízo, como também os demais. Paulo diz: nós éramos filhos do juízo, perdidos. Meu irmão, minha irmã, nossa relação com o mundo precisa ser consciente de que o sistema, apesar de desse mundo ter sido criado pelo Senhor, apesar de encontrarmos bênçãos naquilo que Deus estabeleceu e podermos viver no mundo de acordo com o que o Senhor estabeleceu para a nossa vida, apesar desta realidade, temos que ter o entendimento de que a vida na sociedade, a vida neste mundo, fora do Senhor, é opositora ao Senhor. E é consciente, é planejada, é executada, sabendo o que está fazendo. Nós temos que ter consciência disso. Por isso que Paulo, lá no final da carta aos Efésios, eu não vou ler, mas você conhece o texto, lá no final ele vai dizer que nós temos que vestir a armadura de Deus, para resistir a quem? As ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades nos lugares celestiais. E olha que o versículo 2 do capítulo 2 fala: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Nós temos que ter essa consciência. Veja, não podemos simplesmente aceitar tudo que nos é apresentado, não podemos engolir todas as coisas, porque existe um sistema que usa todos os mecanismos para se opor ao Senhor.
e, consequentemente, para se opor à sua igreja. Ok? Em quarto, penúltimo lugar, nós temos nossa relação com o mundo deve ser consciente de que nele temos de desenvolver a nossa missão. Qual é a nossa missão? Eu falei dela desde o início e propositalmente não disse qual é. Qual é a nossa missão? Como que a gente pode resumir a nossa missão? Fazer o quê? Fazer discípulos, proclamar as virtudes daquele. Aí eu estou olhando para Pedro, 1 Pedro 2,9. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, né? Sacerdócio real, para quê? Com o propósito de quê? De proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar, fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Como que nós fazemos isso? Proclamando as virtudes do Senhor, proclamando o Senhor, proclamando o Evangelho. E na sequência dessa proclamação, para aqueles que são alcançados pelo Espírito de Deus, discipular, formar essas pessoas segundo o caráter de Cristo, de acordo com ensiná-las a viver de acordo com os princípios de Deus expostos em sua palavra. Essa é a nossa missão. Deixa eu te dizer, vamos falar sobre isso um pouquinho amanhã. Não é a missão de alguns, é a missão da igreja. Você é salvo? Você é a igreja? Então é sua missão. E outra coisa, a sua missão não se resume em terceirizar a missão, quer dizer, em simplesmente pagar para que alguém faça o que você tem que fazer. Não se resume a isso. Em muito, a missão da igreja ao longo da história tem sido terceirizada. As pessoas se contentam em pagar, em dar uma oferta, para que alguém faça o que ela também deveria fazer. Proclamar, discipular, viver do jeito que Deus estabeleceu para a sua igreja. Por último, a nossa relação com o mundo, como sequência desta quarta resposta, ela deve ser consciente de que não cumpriremos nossa missão adorando a Deus e satisfazendo suas exigências, sendo somente igreja dentro da igreja. Prestou atenção no que eu falei? A missão não se cumpre sendo igreja dentro da igreja, somente. Todos os textos que nós pudermos ler que falam sobre isso vão apresentar esta realidade. O irmão disse ali, ide. Alguns traduzem dizendo indo. De qualquer maneira, é saindo. De qualquer forma. Atos 9, Jesus Cristo também disse isso para os seus discípulos: recebereis o poder de Deus, o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém. É isso? Ele disse: tanto em Jerusalém como em Samaria, Judeia e os confins da terra. Ele não disse: não, vocês vão receber o poder vindo do Pai através do Espírito Santo, e vocês vão cumprir a missão de vocês somente dentro dos seus muros na igreja. Ele diz também, mas de qualquer maneira é saindo. Então isso tem duas implicações. A primeira, temos de viver o Evangelho lá fora, dando testemunho constante de uma novidade de vida. E isto inclui nosso lar,
nossa relação com a vizinhança, nossa formação, seja na escola, na faculdade, nosso trabalho, nossa diversão, nossa cidadania, etc. Em tudo que nós nos envolvemos, ouça, em tudo, tudo é tudo. Em tudo que nós nos envolvemos, nós temos que viver o Evangelho. Nós temos que viver em conformidade com o que o Senhor nos ensina. Isso é lá fora. Entende isso? Ah, mas o meu trabalho não é pregar, não é igual do pastor, não é que nem um missionário. Sim, o seu trabalho é secular, né? Sim, você chama de secular, quer dizer que não é integralmente um ministério como alguém que é vocacionado, preparado no seminário, enviado, ok. Então, mas o seu trabalho também é integral para o Senhor. Lá, sendo enfermeiro, lá, sendo ajudante, lá, sendo motorista, lá, sendo cozinheiro, lá, sendo engenheiro, lá, sendo dono de um negócio, lá onde for, que não seja pecaminoso, esta ação, o seu trabalho, a sua missão é integral. Quer dizer, o tempo todo que você está envolvido ali, você tem que fazer o que lhe é solicitado de acordo com o trabalho, mas você tem de viver isso, fazendo isso, em conformidade com os princípios do Senhor para a sua vida e aproveitando as oportunidades para cumprir com sua missão. Essa é uma coisa. E a última, eu falei lá fora, dentro também. Nós temos de viver o Evangelho aqui dentro, nos esforçando para, em primeiro lugar, manter a coerência na convivência, demonstrando amor, autenticidade e santidade. Na convivência dos irmãos. Em segundo lugar, nos esforçando para aprender aqui o que devemos viver lá fora. Aqui nós aprendemos, lá fora nós praticamos o que aprendemos aqui. E aproveitando das breves oportunidades de retiro espiritual para louvar ao Senhor. Está aqui, ó, meu irmão, minha irmã, está aqui é um retiro espiritual. Sabe o que quer dizer? Em algum momento da sua semana, em alguns momentos de sua semana, você se retira, olha que coisa, você se retira da sua casa, você se retira, de alguma maneira se isola da sociedade e você se reúne com outros irmãos como você, que foram alcançados pelo Evangelho, pelo Senhor, e você se reúne por algum tempo ali, e ali você vai ser amadurecido pelo conhecimento das Escrituras, você vai ser discipulado por meio da palavra, você vai louvar ao Senhor, expressar a sua compreensão e o seu amor pelo Senhor, a sua gratidão ao Senhor através dos cânticos, você vai aconselhar uns aos outros por meio da palavra. Quer dizer, aqui dentro, em alguns momentos na semana, nós nos retiramos para sermos fortalecidos, para voltar para a vida comum, o dia a dia, e viver lá conforme aprendemos aqui. Essa é a missão da igreja. Você tem vivido dessa maneira, tem aproveitado as oportunidades, tem enxergado esse ajuntamento solene como oportunidade do Senhor para nos fortalecer, para fortalecer você e preparar você para viver lá fora. Tem vivido o seu dia a dia em qualquer coisa que você esteja envolvido, qualquer coisa, de acordo com os princípios do Senhor para a sua vida. Tem vivido como se fosse a sua adoração ao Senhor. Isso é parte da nossa missão.
como igreja. É isso que o Senhor requer de nós. E se Ele permitir, amanhã, eu quero, usando um texto do Novo Testamento, do Segundo Testamento, eu quero enfatizar essa missão de sair.